Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Quando o Cruzeiro ganha, o mundo fica melhor, né? O céu fica azul, o dia fica lindo, né? Ganhando duas seguidas, então... O Cruzeirense nem tava acreditando, né? Bom, o Cruzeiro jogou ontem, né? Contra o Bahia no Mineirão, graças a Deus, né? Tirou a zica de não ter ganhado uma partida no Mineirão. E eu vou comentar um pouquinho sobre o jogo. Assim, eu já tinha ficado surpreendida contra o Atlético, porque o Cruzeiro acabou dominando muito bem, assim, o Atlético, principalmente, acho que no segundo tempo. Antes o time tava muito... Você vê que caía fisicamente muito, assim, dava muita discrepância, às vezes, do primeiro para o segundo tempo. Assim, claro que é normal ter, né, o momento que vai dar, né, o cansaço e tal, mas eu senti que nesses dois últimos jogos, muito menos essa discrepância, assim, e sem falar nisso, né, a gente vê os jogadores indo mesmo na bola e tal, assim, né, com fome de bola mesmo, assim, né, com sangue nos olhos. Em relação ao jogo com o Bahia, né, igual eu falei, o Cruzeiro jogou muito bem, assim, né, podia ter sido até um placar maior, né? Mas acabou, acho que teve uma, né? Um passe do Matheus Pereira, maiores para 18, né? E acaba a bola batendo na trave. Então dava para ter sido até um placar maior, mas assim, igual eu falei, o Cruzeiro jogou bem. Uma muito boa partida do Matheus Pereira, né? Que a gente viu que nesses dois, assim, no último jogo já deu uma melhorada do outro, né? Então a gente vê que ele tá em evolução e que ele é diferenciado mesmo. Você veja igual esse passe que ele deu pro Bruno Rodrigues e tal, então você já vê que ele é diferenciado. Não tem como. Você vê que pelo toque da bola, assim, que é um jogador diferenciado. Felipe Machado surpreendendo, né, também a gente, né, mas é até uma coisa, né, que vinham falando, né, porque não era a posição que ele jogava muito e tal, e essa posição parece que é que ele se deu melhor, assim, né, e com uma garra, né, e acaba sendo um gol contra, mas assim, meio que dele, né, assim, que ele vai na bola, o primeiro gol, né? Mas numa raça, assim, uma coisa também a se comentar, né? A questão dos bastidores. Do último bastidores, né? Do jogo contra o Clássico, o Lucas Silva, o próprio Matheus Pereira e o Papagaio, acho que o que ficou mais em evidência, né? Assim, não, vocês estão jogando num time grande e tal, né? Encarnando mesmo, né? A gente percebe que, principalmente o Papagaio, assim, você vê, nossa, entendeu mesmo que ia jogar no Cruzeiro, né? A oportunidade que tá tendo, né? A gente viu pelos bastidores que o Cruzeiro publicou, a gente percebe isso, assim, não? Como que o time Papagaio, esses jogadores vibrando mesmo e tal. Então, uma partida muito boa, igual eu falei, Matheus Pereira, do Lucas Silva também, né? Sem falar do William, né? Não tira a proteção da cabeça, porque se tá dando certo, deixa, né? Não, assim, e o William, assim, com excelência, né? Muito assim, acho que até dependendo até seleção, porque jogando com muita excelência, assim. Marlon também, então, isso que a gente fala, né? Não adianta você ter um time, às vezes, acho que é até um exemplo, né? Por exemplo, o Flamengo, a gente fala, sabe que é um elenco que tem Arrascaeta, né? Bruno, Bruno Henrique, um ataque que tem Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, né? Tem esses jogadores, é um time de excelência, né? Assim, mas, por exemplo, perdeu ontem do Grêmio, então não adianta você ter só nomes, você tem que ter também uma coletividade. E no caso do nosso time, que é um time que você não fala que assim, nossa, tem gente de craque, assim, de nome, né?
acaba sendo muito mais importante, né? Essa coletividade. Então, essa coletividade que eu acho também que fez a diferença ano passado, né? E eu acho que nesse jogo no do Atlético já começou isso, né? Dessa conexão da torcida com o torcedor, que teve ano passado, que a gente teve recorde, né? De quase como primeiro com mais torcedores indo ao estádio e tal, né? Acho que só ficou atrás do Flamengo. E esse último jogo contra o Atlético, o clássico, que ganha, e esse no Mineirão, assim, você vê que voltou essa sinergia. Então, como que é importante, assim, né? Os jogadores mesmo demonstrarem, né, que estão ali jogando, que estão fazendo o seu papel, que a gente sabe que é um time limitado, que Libertadores, se fosse, seria um sonho e tal, né? Mas não. Seria tipo uma fora da realidade. Quem saberia, né, uma sul-americana, mas que a gente sabe que é um elenco que o principal né, o objetivo mesmo em si é a permanência, né? A gente seria coisas a mais, igual eu falei, sul-americana, as Libertadores seriam coisas a mais que talvez o time poderia conseguir, mas o principal objetivo seria, né, a permanência na Série A. Então a gente só queria isso, que os jogadores demonstrassem, né, essa raça, essa vontade mesmo, jogando ali, porque às vezes a gente não sentia essa energia e acabava não gerando essa conexão, né? Torcida, jogadores, né? Tanto que a gente viu no início, né, parece que cantaram o nome de todos os jogadores antes do jogo, né? Lucas Silva saiu aplaudido, no final teve, né, a saudação Viking, e você vê que a energia tá diferente. Mas uma coisa que eu acho que eu já até comentei nos vídeos anteriores e tal, quando tava no início dos problemas, assim, é a questão do time ter psicólogo. E parece que veio uma do Vasco, né? Que hoje só isso no currículo já daria muito, né, de base, assim, que pelo que o Vasco passa, né, já teve vários problemas, assim, então deve saber trabalhar muito com o psicológico. E eu acho que eu acabo citando isso também, porque na própria coletiva, né, o Zé Ricardo comenta também, né, sobre isso, porque ele fala que a vitória é deles, né, dos jogadores, dos gestores, da torcida, mas que como ela trabalha lá, ela também faz parte e tal, e ele vê que é um ponto, que é um diferencial do psicólogo, ele sempre busca nos times que ele tem, né, de trazer esse trabalho com psicólogo, então a gente vê que pode ter feito diferença, né, que parece que ela começou no jogo contra o Flamengo, e parece que fez a diferença, né. Então, aí eu acho que agora é continuar mesmo essa pegada, né, assim, de raça e tal, igual não teve acabou sendo, não vai ter nesse jogo contra o Fortaleza por causa da Sul-Americana, que eles vão jogar e tal, né, então o Cruzeiro só joga na próxima quinta no Morumbi contra o São Paulo. Então, hoje teve treino ainda, né, então é de continuar pelo menos nesse foco, né, de raça e tal, de fazer de ir na bola, de lutar por cada bola mesmo que sai o gol. E a gente vê que, eu acho que se for olhar, assim, eu não pesquisei, né, mas se for ver, assim, esses últimos jogos, o Cruzeiro pode ter tido menos finalizações, assim, mas conseguiu, né, a vitória. Eu acho que no último, por exemplo, né, teve poucas finalizações, mas as finalizações foram efetivas. Então, como que às vezes o trabalho de confiança e tal, né, ajuda nisso também. E essa união mesmo, né, dos jogadores tal, né, com a torcida acaba, né, ajudando muito. Acho que é mais isso mesmo, né, que foi um jogo que o Cruzeiro jogou muito bem, jogou o que a gente esperava, e agora continuar nessa pegada mesmo. Ah, uma coisa que eu tenho que falar também, que me surpreendeu o Zé Ricardo, né, pela leitura, assim, que principalmente nos 2 últimos jogos, ele falando coisas que você consegue entender de forma clara, compreensiva. E assim, claro que acho que em relação à base, né, muitos poucos times não tem essa coisa de ter medo, tipo, não é medo, né, mas acho que é um receio e tal. Acho que esses times que já têm, vamos dizer assim, né,
uma coisa de colocar jogadores da base já é mais fácil. Tem alguns times que não tem tanto essa tradição, assim, né, de sempre ter esses jogadores, né, estreando e tal. Acabou colocando, né, já teve no aquele outro jogo aqui antes do clássico, né, um da base, né, que é o que tinha tá com maior, né, gols que todos os atacantes. Agora, se eu não me... acho que é João Pedro, né? O Pedro Henrique. Que teve, né, tava pelo Sub-20, foi campeão e fez 2 gols ainda, né, no jogo contra o Grêmio, em que foi campeão pelo Sub-20. E teve o Juan Índio, né, e o Japa. E acabou, né, o Japa jogando bem no outro jogo e tal. Então, o Zé Ricardo me surpreendeu nisso, que apesar, né, a gente sabe que é um processo mesmo e tal, mas de, pelo menos, né, indo com esse processo não só falar por falar, né, que eu acho que com o Pepa falou muito e tal, de confiava em todos, mas você não via uma mudança, assim, no Pepa, essa diferença que eu tenho percebido, assim, que ele já, você vê que ele já fala, assim, fala e depois você vai ver aquilo na prática mesmo, igual colocou, mesmo que colocou esse João Pedro, colocou o Japa, porque precisou tal, já colocou o Kaique também, né, que foram jogadores que jogaram muito bem o clássico, teve algumas mudanças mesmo, né, já não colocou acabou que o Vital nem foi relacionado porque teve o problema, né, acho que foi cortado, teve problema, acho que de estômago e tal, mas mudanças dentro da própria no próprio jogo mesmo, né? Colocando o Bruno Rodrigues na posição que ele fica melhor. O Matheus Pereira, né, também colocou numa posição que parece que ele jogou melhor, principalmente nesse último jogo. Claro que tem a questão física que tá melhorando, mas você vê que ele tem feito leituras boas nos jogos, né? Substituições que tem dado certo, que não tem mantido, né, o time bem, né? Não tem. Eu acho que o que a gente vê é que quando fazia as substituições com o Pepa, por exemplo, colocando Vital, Gilberto, às vezes, né? Você via que as substituições Machado, que agora foi colocado mais em outra posição, assim, um pouco diferente e tal, você via que o time caía, assim, de produção, né? E isso o Pepa tinha feito mesmo, continuava naquela pegada mesmo que colocando aqueles mesmos. E não, o Zé Ricardo parece que já tá com uma mente mais aberta, assim. Me passa a sensação disso. E uma clareza de ideias, tal, do que pensa, assim, porque às vezes, de que pensa algumas coisas. Se não der isso, vou tentar isso e tal. E de uma leitura de cada jogo muito boa, assim. Principalmente nesses últimos jogos, que ele cita jogadores dos outros times, né? Falando que a gente sabia que, né, é o que iria às vezes falando que queria ter às vezes mais chances, tá? Então uma leitura muito boa. Às vezes você viu o Pepa falando, mas não de cada jogo, assim, claro que, né, o próprio treinador vai escolher o que fala, né, mas eu vi o Pepa, eu acho que muito nessa questão de sem opções mesmo, quando dava errado e tal, ficava falando aquele arroz e feijão. O Zé Ricardo eu já vejo como incrementação, tentando algo diferente, se não deu, pensando em possibilidades diferentes. Às vezes eu não via essas possibilidades, essa clareza de coisas que poderiam ser feitas com o Pepa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e foi isso. Até o próximo vídeo.